Vocês não podem me criticar sozinhos, né? Mas assim, para quem não conhece o pastor Guilherme, Guilherme Nunes, a gente, como a gente gosta de YouTube, gosta de umas tretas, né? A gente já acompanha o pastor Guilherme há algum tempo e ele tem abençoado a nossa vida, né? Eu quero que você saiba que você tem sido bênção na nossa vida, assim como outros pastores, que eu falei para você antes, pastores novos, que têm surgido, que buscam pela palavra, que têm uma vida diante do Senhor, consagrada diante do Senhor. Amém. E eu quero mesmo que Deus continue abençoando o Senhor. Se quiser vir aqui, pastor? Não vou falar do senhor, porque eu sou mais velho que ele. Vou falar do pastor Guilherme. Que Deus possa te abençoar e usar o senhor hoje na vida da igreja. Amém. Obrigado. Você pode se apresentar. Amém. Bom dia, igreja. Estou bem feliz de estar aqui. Essa igreja é muito agradável, pessoas agradáveis, um ambiente muito bom de se estar. Pode ter certeza, esse ambiente aqui. E ainda mais numa manhã de domingo como essa, onde nós podemos abrir a palavra de Deus, estudar e depois irmos para os nossos lares e ali continuar assistindo a presença de Deus, essa palavra que vai junto. Então eu agradeço a Deus por momentos assim. Eu quero pedir a sua atenção nessas meia hora que nós teremos pela frente, para abrir sua Bíblia então em 1 de João capítulo 4. Nós vamos ler o texto é um pouco grande, mas vale a pena. 1 de João capítulo 4, verso 7. Nós vamos ler até o final do capítulo. 1 de João capítulo 4, verso 7. Bom, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor de Deus está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Baixe sua cabeça e vamos orar por um minuto. Senhor, nós te agradecemos, porque nós acabamos de ler a Tua palavra, e ela é fonte de vida para nós, Senhor. Muito obrigado porque a temos. Muito obrigado porque ela não só nos informa, mas também nos transforma. Assim, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, o que pode destruir uma igreja? O que pode
acabar com uma comunidade? O que seria algo tão forte que pode simplesmente fechar as portas de uma comunidade local? Tenha certeza, igrejas fecham as portas. Eu já vi, já presenciei igrejas fechando portas por causa de vários problemas. A igreja primitiva, a igreja na época dos apóstolos, também tiveram suas portas fechadas. A igreja de João e as igrejas desse João aqui fecharam as suas portas. Para você ter uma ideia, não há registro nenhum das igrejas de João 30 anos depois da morte de João ou 20 anos depois da morte de João. Aí você diz, não, é porque ele morreu e não estava lá para ajudar. Não era só isso. João deu várias e várias exortações à igreja, provavelmente a igreja não ouviu e fecharam as portas. A igreja de Éfeso, uma igreja tão conhecida, ali na região da Turquia hoje, ela também fechou as portas, acabou. Ela não existe, ela já não existia no final do primeiro século. A igreja de Éfeso, lembra aquela igreja que Deus fala lá em Apocalipse, que se não se arrepender ia fechar as portas? Provavelmente ela não se arrependeu. A gente não tem nenhum registro da igreja de Laodiceia, que Deus disse que não se arrependesse, ele vomitaria. Provavelmente a igreja não se arrependeu e foi vomitada por Deus. Fecharam as portas. As igrejas fecham portas. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que pode fechar as portas de uma igreja? O que pode fazer uma comunidade fracassar? E de uma forma muito simples e direta, eu diria para você: pecado. O pecado pode fazer com que uma igreja feche suas portas. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala: olha, cuidado com o fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem é o fermento lá em 1 Coríntios 5? É o pecado. Olha, cuidado com o pecado. O pecado pode entrar na igreja e pode crescer e pode afetar outras pessoas. Então, cuidado com isso. Então, o pecado é aquele algo que pode acabar com uma comunidade se não for tratado. A pergunta que a gente deve fazer é: como é que o pecado pode destruir uma comunidade? Eu diria de várias formas, mas destacando duas formas seria: a primeira seria os membros dessa comunidade escondendo seus pecados. Isso seria uma forma, vivendo uma vida dupla. É uma forma bastante conhecida que a gente chama de farisaísmo no nosso tempo. É onde você vive uma vida onde você vive algo dentro da comunidade e algo completamente diferente fora da comunidade. É o farisaísmo, a vida dupla. Isso é uma forma que o pecado tem de invadir uma comunidade e destruir uma comunidade. Você tem esqueletos no armário, vamos dizer assim. Esses esqueletos estão lá e você acha que eles não vão te afetar. É mais ou menos isso. Daqui a pouco eles saem, destroem a tua vida e você ficou perguntando o que foi que aconteceu. Bom, pecados que estavam escondidos. Então, o pecado pode destruir uma comunidade se escondendo. Só que existe uma outra forma do pecado destruir uma comunidade. É quando a comunidade redefine o que é pecado. Ora, uma coisa é esconder, outra coisa é redefinir. Eu lembro uma vez que fui pregar numa igreja, há muito tempo atrás, e depois que eu terminei, o pastor da comunidade veio me perguntar se eu achava que casamento homossexual era pecado. E eu disse: bom, acho que a gente vai concordar que sim. Aí ele disse assim: não, eu acho que não, ele falou. Eu disse assim: bom, então explique. Não, aqui a gente já está aceitando essas pessoas e tal. Não, beleza, aceitar a gente vem e tal, mas não, eles serem membros e não precisar se arrepender, não precisa fazer nada, está aqui. Eu disse: mas o que está acontecendo? Bom, redefinir. A ideia de redefinição do que é pecado. Você acaba dizendo o seguinte: isso não é pecado. Acontece muito com quem fica brincando com o pecado, a consciência vai ficando adormecida, e aquilo que antes colocava uma culpa em você porque era pecado, já não pesa mais na sua consciência e você faz tranquilamente. Você começa a redefinir. Muitos pregadores começaram a pregar coisas que antes eram pecados e hoje já não é mais pecado porque eles redefiniram o que era pecado. Ora, isso que estava acontecendo aqui em 1 João. Em João, o problema não era tanto que eles estavam vivendo uma vida dupla, escondendo o pecado, é que eles estavam redefinindo o que era pecado. É tanto que eles estavam dizendo assim, não, eu tenho comunhão com Deus. Aí João diz assim: aquele que afirma que tem comunhão com Deus
mas vive na prática do pecado é mentiroso. Paulo começa a expor essas pessoas que estavam redefinindo o que era pecado. Agora deixa eu explicar para você rapidamente o que eles estavam fazendo. O que estava acontecendo era o seguinte: eles começaram a dizer, bom, Deus é... acompanha meu raciocínio, que o raciocínio dessa galera aqui, viu, é até estranho ao nosso raciocínio. Essa galera começou a pensar o seguinte: Deus é espírito. Você concorda que Deus é espírito? Bom, o que é espírito? Bom, é o que não é matéria. Bom, se o que é espírito é o que não é matéria, físico, então Deus não está preocupado com o físico, com a matéria, porque Ele é espírito. O meu corpo é matéria, então Deus não está preocupado com o meu corpo. Então eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, e no domingo eu vou adorar a Deus em espírito. Não é um raciocínio. Isso afetou a igreja de Corinto também. Parece bem maluco isso, né? Mas isso foi o que mais para frente foi chamado de gnosticismo. Então, olha a ideia. Eles começaram a pensar, bom, não, João, pecado, não existe pecado no corpo. Por quê? Porque Deus nem se interessa com o corpo, eu posso viver da forma que eu quero. E João começa a perceber, eles estão redefinindo o que é pecado. Eles estão querendo ter uma... É por isso que João diz assim, ó, aquele que diz que tem comunhão com Deus, no Espírito, e vive na prática do pecado, no corpo, é mentiroso, porque não existe essa separação. Deus é Senhor do corpo. Deus, Ele também é dono do corpo. O corpo é do Senhor, não tem isso, essa separação não existe. Então João começa a tratar com essa galera que estava redefinindo o que é pecado. Sabem aconselhamento aos conselheiros que estão aqui? Quando você vai aconselhar uma pessoa e a pessoa diz para você, ah não, pastor, ah não, líder, eu acho que isso não é pecado. E você começa a pensar, mas o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa para ela achar que isso não é pecado? Sabe você, o casado, o marido aqui, a mulher, que começa a ver o seu cônjuge tendo algumas práticas e ele não reconhece que é pecado, não reconhece aquilo errado, você, como é que é essa pessoa? Pois é, porque o pecado, ele é estrategista. A primeira coisa que ele vai tentar fazer na tua vida é fazer com que você conviva com ele, sem chamar ele de pecado, mas de bom companheiro. E João precisa lidar com isso. Essas pessoas não estavam querendo ouvir João. Aqui, lembra, a gente não tem uma igreja só. A primeira carta de João é para mais de 30, 40 igrejas, porque era numa região gigantesca, cada um brigando um com o outro também, que eles estavam, e João precisa lidar com toda essa comunidade. Nós não vamos tratar hoje como João tratou essa questão do pecado individual. Isso é a primeira parte da carta, que a gente chama de a parte da luz, que vai do capítulo 1 ao 3, onde ele vai expor os pecados da comunidade, a parte da luz. É muito legal. Durante a semana, lê essa carta, é bem pequena, então tenta ler do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 3 em diante, ele vai tratar da comunidade. É a parte do amor. Primeira parte da luz, segunda parte do amor. Na parte do amor, então, ele vai dizer, olha, eu vou tratar então sobre os pecados da comunidade, como lidar com esses pecados. E a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que ele traz para a mesa para lidar com os pecados comunitários que podem surgir, etc., é algo tão simples quanto é a teologia de João. É o amor. Para mim isso é muito simples. Imagina, alguém chega para vocês, o que eu faço? A minha vida está horrível, não sei o quê, e a pessoa diz uma palavra para você, e você fica às vezes com raiva da pessoa. Como assim? Você acha que é tão simples assim? Pois eu acho que seria João na nossa mesa. Minha igreja está assim, está assado, está tal. E João diz assim, não, vamos resolver isso, vamos começar por amor. Mas não, João, não é só isso não é só isso. Vamos começar por amor. E João começa a falar do amor. O amor para João é a solução para uma comunidade em crise. O amor é a solução para uma comunidade em crise. Mas como o amor pode ser uma solução? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é de onde vem esse amor. Porque não é só o meu jeito de amar que é a solução para uma comunidade em crise. Entenda. Nas questões de relacionamento, quando a gente diz assim, ame o seu irmão ou ame o seu cônjuge, a gente não está dizendo assim, ame do seu jeito de amar. Não, o seu jeito de amar provavelmente não vai ser, em primeira instância, o jeito que dá a solução.
Não vai ser. Não é o nosso jeito de amar que é a solução para uma comunidade em crise. A gente precisa entender de onde vem o amor que é a solução. E aí veja na sua Bíblia, mais uma vez, o verso 7, e vamos iniciar então explicando o texto, que João começa dizendo: amados, amemos uns aos outros, olha aí a solução, pois o amor procede de Deus. Ou seja, o amor que é a solução para uma comunidade é o amor que vem de Deus, cuja a origem vem de Deus. De novo, isso parece muito simples, e é muito simples, mas escute, quando nós pensamos num casamento em crise, numa igreja em crise, em relacionamentos em crise, a gente pensa em, beleza, nós devemos amar. Mas antes disso a gente tem que perguntar, com que amor nós devemos amar? E a resposta de João é, com o amor que procede de Deus. Verso 7. Pois o amor vem dele, ele é a origem. Agora olha comigo que interessante. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que ele está nos dizendo? Que o amor de Deus tem a origem, o amor vem de Deus, e para ele atingir a minha vida, acontece de duas formas. Como é que o amor de Deus atinge a minha vida para que eu possa amar? Como é que acontece isso? Duas formas. Pelo novo nascimento, olhe de novo, nascido de Deus. Então, quando eu nasço de novo, eu agora me torno um canal do amor de Deus. E segundo, conhece a Deus, por ter uma intimidade com Deus. De novo, como é que o amor de Deus, dizendo de outra forma, como é que eu posso me tornar um canal do amor de Deus? Sendo crente, tendo nascido de novo, e segundo, tendo intimidade com Deus. São duas coisas, não basta ter nascido de novo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Sabe, gente, isso é simples para um crente entender, deve ser simples. Não é só nascer de novo e acabou. João está dizendo, olha gente, amem uns aos outros, mas João, tem gente que é tão difícil de amar, mas você não vai amar com o seu amor, você vai ser um instrumento do amor de Deus. Mas como é que isso acontece? Deus vai mudar o teu coração, primeiro ponto, por isso que você vai ser capaz de amar, mas segundo, você vai ter que ter uma experiência com esse amor todos os dias, para que você seja um instrumento desse amor. Se você não tiver uma intimidade com Deus, você não vai conseguir amar pessoas difíceis. É simples. Você não vai conseguir. Só o amor de Deus me ama e eu sou uma pessoa difícil. Então quer dizer que se eu tiver o amor dele, eu vou conseguir amar pessoas difíceis. Então João está nos dizendo, a origem do amor é Deus. Quando eu estou numa intimidade com Deus, não tem como eu não amar. Olha o que ele diz no verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você percebe o que ele está dizendo? Quando eu tenho uma experiência com Deus, genuína, real, não tem como eu não amar. Não tem, por quê? Porque Deus é amor. Você percebe que ele não diz que Deus ama? Ele diz, Deus é amor. O que significa dizer que Deus é amor? É diferente. Uma coisa é, por exemplo, eu posso dizer, não, eu amo, mas eu não posso dizer que eu sou o amor. Dizer que Deus é amor é dizer que tudo que Deus faz passa pelo filtro do amar, tudo. Deus é amor significa que Deus não faz nada, não pensa, não existe, nada, tudo que Deus faz passa pelo filtro do amor. Deus é amor sempre, em toda circunstância. Não é só que Ele ama aqui e não ama ali. Não é só que Ele está amando aqui e não amando aqui. Não. Tudo, a santidade, quando Deus é santo, quando Deus é justo, Ele está amando. Quando Deus é misericordioso, Ele está amando. Quando Deus está criando, Ele está amando. Deus não apenas ama, Ele é amor.
Então, o que João está dizendo é que quando você está próximo desse amor, não tem como você não amar. É convivendo com Deus que a gente aprende a amar. É tendo uma experiência com o amor de Deus, é que nós somos capazes de amar. É quando somos fortalecidos pela experiência de que Deus nos ama, é que a gente consegue amar. É isso que João está nos dizendo aqui. Filhinhos, amem. Olha o que ele diz. Olha como foi que esse amor de Deus veio ao mundo. Verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor. Olha como é o tipo de amor de Deus entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. O ponto é, quando eu tenho uma experiência com o amor de Deus, eu consigo amar, não porque o meu amor ficou melhor, é porque eu me tornei um instrumento do amor de Deus. Uma comunidade viva é uma comunidade que ama uns aos outros com o amor de Deus, não é do meu jeito. Tá? Às vezes a gente pode dizer assim, não, mas eu amo do meu jeito. Calma aí, amigão. Beleza, a gente entende que é do teu jeito. Mas em primeiro lugar, você deve ser um instrumento do amor de Deus e amar do jeito que Deus quer que você ame. Não é do seu jeito. É do como você... O que a gente pode dizer é, Senhor, que o meu jeito seja o teu jeito de amar. Que as minhas intenções para com as outras pessoas sejam do jeito do Senhor. Que eu esteja próximo do teu amor. Então, a primeira coisa que João diz é, olha, vocês devem amar uns aos outros. Essa é a solução de João para a comunidade. E a primeira coisa que vocês devem fazer para poder conseguir fazer isso é se aproximando de Deus. Indo à origem desse amor. Tá difícil, pastor, tá difícil com aquela pessoa, tá difícil manter a unidade, tá difícil, se aproxima mais de Deus, tem mais comunhão com Deus, sabe, se aproxima mais do Evangelho. Não existe uma outra solução para a dureza do coração. Nós precisamos sermos de alguma forma tocados pelo amor de Deus, para verdadeiramente amarmos. Bom, beleza, agora nós sabemos qual é a origem desse amor. Agora, como nós devemos amar no sentido de inspiração? O que me inspira a amar? De que forma eu devo amar? Eu sei que o amor vem de Deus, nós já tocamos nisso. Agora, de que forma eu devo amar? Verso 11, ele diz o seguinte, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Isso é muito importante, tá? Vamos ler de novo. Amados, visto que Deus assim nos amou, dessa forma, nós devemos amar uns aos outros. Como? Anteriormente ele diz, ele enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados de forma sacrificial, de forma ali de se dar, e eu devo amar dessa forma. De alguma forma, querido, não existe amor sem sacrifício. É isso que as Escrituras nos ensinam, é isso que Paulo ensina. 1 Coríntios capítulo 13, todo mundo conhece, né? Não sei por onde, né? Pode ser pela música do Legião Urbana também, que é o amor, enfim. Mas a grande questão é que quando a gente pensa nesse amor, nessa forma de amar, ela nunca é sem algum tipo de perda para mim. No sentido de envolve sacrifício. Tá? Não tem como você amar essa igreja sem algum tipo de sacrifício por ela. É isso que eu quero dizer. E eu não estou dizendo vim à comunidade, isso aqui é privilégio. Tá? Estar em culto é privilégio, não é sacrifício. E, de alguma forma, muitas vezes a gente esquece que amor envolve sacrifício para a nossa comunidade. Não é fazer o máximo. Né? Não é, hoje os nossos mártires são os caras que vão de metrô, de ônibus para a igreja. Olha como o cara é crente. O cara está indo de metrô. O cara está indo, olha como... A gente está cada vez descendo meio que o nosso mártir, assim.
Nosso mártir morria na cruz, hoje é o que consegue ir a pé para a igreja. Mas isso não é martírio, isso é tranquilo, isso é ok, é difícil, não estou diminuindo, mas sacrifício pela comunidade envolve fazer algo pelo irmão, não é para mostrar algo para você mesmo. É sacrifício pelo outro, é amor ao outro. Não é ter a comunidade como centro terapêutico somente, que aquilo vai trazer algo para você em si. Como você vai ser um canal para o outro. Também. Ok, a igreja ela nos edifica, a igreja ela nos faz crescer, mas ela nos faz crescer não é porque alguém vem e prega, é porque vivemos uns para os outros. É porque de alguma forma nos tornamos canais dessa graça. Então, todo tipo de amor envolve esse tipo de sacrifício. É por isso que João fala aqui, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Continue lendo na sua Bíblia. E ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor está aperfeiçoado em nós. O que significa o amor aperfeiçoado? Você que gosta da teologia. O amor aperfeiçoado, olha que simples, é o amor que aparece. Quando ele diz, quando você ama o outro, o amor de Deus aparece em você. Aperfeiçoado é a ideia de aparecer aqui. Ou seja, como é que eu sei que Deus me atingiu com o seu amor? Você quer ver o amor de Deus na tua vida? Ame. Eu não tenho certeza da minha salvação. Não tenho certeza se realmente eu sou salvo. Então, você quer ver se você é salvo? Ame com o amor de Deus. Olha para quando você estiver amando, para o outro. Não é para os teus sentimentos que você deve olhar, em primeiro lugar, para saber se você é salvo ou não. Eles podem te enganar. João vai falar isso já. Você deve olhar para saber se você é salvo ou não, para como você olha para a tua comunidade e como você percebe o amor que Deus te atingiu. Ele aparecendo, ele vindo para fora, ele sendo mostrado no amor pelo outro. Assim, para João, ele está dizendo, de onde é que eu tiro a minha inspiração para amar? É pela cruz. A cruz é minha inspiração desse amor. Ou seja, eu devo amar assim como ele me amou, enviando, me sacrificando. É esse tipo de amor que importa no reino. Não estou dizendo que todo amor vai ser sempre forte. Eu estou dizendo que o amor verdadeiro, por mais fraco que seja, ele vai tentar olhar para o próximo como um instrumento para ser amado, um meio querendo ser um instrumento de edificação para o outro, e não só um sanguessuga. Você viu o que o João falou? Amados, amem uns aos outros. É um que ama o outro que ama. Não é só de um lado, entende? Eu lembro, metade do meu ministério, que eu ouvia muitas coisas do tipo, pastor, fulano passou por mim, nem falou comigo. Fulano, meu irmão, é porque ele está bem... Quantas vezes ele não deve ter feito isso e foi mal, Não, mas... É assim, né, que o amor de Cristo aparece na igreja, né? Aí eu dizia assim, irmão, faça a sua parte da moeda, ele não fez a dele, então faça a sua, ame ele, então. Porque nem amar uns aos outros, não é só amar quando o outro me amar, né? Então vamos fazer assim, colocar as duas moedas juntas. Só que às vezes a gente esquece que o mandamento é para nós também, a gente quer usufruir do privilégio de ser amado. Mas muitas vezes esquecemos que o mandamento é para nós também sobre o ser amado, ou o amar. De onde é que vem a origem de Deus? De onde é que vem a inspiração para amar? Vem da própria cruz. E quais são os resultados, então, desse amor? Veja comigo no verso 17. Quando eu vou à origem, quando eu me inspiro na cruz, quais são os resultados? Dessa forma, o amor de Deus está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Vamos explicar isso aqui direito. Se você pegar no verso 17 de novo, você percebe que ele repetiu a frase. Ele diz, o amor está aperfeiçoado, mas ele não diz em nós mais.
Em nós é o amor de Deus aparecendo em mim, assim, quando eu amo. Aqui é entre nós. É o amor de Deus aparecendo na comunidade. Então vamos ler de novo, com calma. Verso 17. Dessa forma, o amor de Deus aparece entre nós. Ou seja, quando eu amo com o amor de Deus, quando eu me sacrifico pelo outro, como eu amo como Jesus, tanto o amor de Deus aparece em mim, para mim, ou seja, eu me sinto amado por Deus, como o amor de Deus também aparece entre a comunidade. Ou seja, é o amor de Deus aperfeiçoado entre a comunidade. E aí ele diz o seguinte, ó: para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Vamos lá, que medo é esse aqui? Não é o medo emocional, o medo que nós temos no dia. O medo no contexto aqui é o medo do juízo final. Geralmente um crente, ele tem às vezes aquele receio, alguns crentes o receio, rapaz, vai ter um juízo final ainda, é? É, vai ter um juízo final. Eu estou com medo de não ser salvo. Eu estou com medo de, sei lá, de daqui a pouco eu abandono a fé e eu tenho esse medo. Aí João diz assim, tem algo que tira esse medo aí, dessa insegurança. E o que é que pode tirar essa tua insegurança do juízo final? Aí ele vai dizer, o perfeito amor. O que é o perfeito amor? É quando o amor de Deus aparece. Agora eu vou colocar em outras palavras. Quando eu amo alguém, João está dizendo, aquilo ali é uma prova de que eu fui alcançado pelo amor de Deus. Ou seja, eu estou seguro, não preciso ter medo do juízo final e se eu sou salvo ou não, porque esse amor mostra que eu sou salvo. O amor sacrificial pela comunidade mostra que eu sou salvo e, para João, tira o meu medo do juízo. É como se eu dissesse assim, imagina que você tem esse medo e você começa a trabalhar na comunidade ou amando os irmãos, você começa a se aproximar de Deus, você começa a se aproximar da cruz. E aí depois você percebe, eu tinha medo de não ser salvo, onde é que foi parar esse medo? É porque você estava usufruindo do perfeito amor, o amor de Deus aparecendo na tua vida. O ponto de João é quando o amor de Deus aparece na nossa vida, esse medo de não pertencer a Deus, esse medo de ser expulso no juízo desaparece. Por quê? Porque a gente começa a sentir esse amor na prática em nós. A gente consegue ver esse amor na prática na comunidade. O amor na prática faz com que os medos futuros de não escapar do juízo final desapareçam para João. Então, a ideia não é a gente olhar para os nossos sentimentos, eu estou com medo de não ser, vou colocar assim, eu queria ter certeza que eu sou salvo, porque eu tenho medo. Eu diria, cara, ame a comunidade. Por quê? Porque quando o amor de Deus vai entrando em você, ele vai expulsando esse medo que você está tendo de não pertencer a ele. É esse o ponto de João. Ou seja, um dos resultados de você amar, indo na origem, se inspirando no amor de Deus, é que o medo do juízo desaparece, porque você vê o amor de Deus aperfeiçoado em você e também na igreja. E esse amor olha para você todos os dias e diz, você não vai ser condenado porque Deus te ama, porque Deus te ama. Eu quero ver o amor de Deus dizendo que me ama, só assim vai acabar esse medo no meu coração de que eu não vou passar pelo juízo final. Você quer ouvir o amor de Deus dizendo, eu te amo? Então ame e seja amado pela comunidade, porque você vai ouvir todos os dias. É isso que João está dizendo. A comunidade te amando é Deus dizendo, eu te amo. É Deus dizendo, eu te amo, que vai expulsar esse medo do juízo final. É na comunidade onde a gente resolve o nosso problema de dúvidas sobre a nossa salvação. Não é fora dela, não é em outro lugar, mas experimentando o amor dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Essa origem do amor.
Bom, terminando então, leia comigo o final. João termina então repetindo o seu grande mandamento. O seu mandamento é, verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O grande ponto aqui, é pesado isso, né? O ponto de João é muito simples. Como foi que ele começou? Se você tem uma experiência com o amor de Deus, é natural que você ame o seu irmão. É por isso que ele termina com esse mandamento. É por isso que aqui para João é tão importante. Por que que amor é a solução de João para problemas comunitários? Porque vai te levar a ir para perto de Deus, a ter comunhão com Deus, a ter experiência com Deus, a se inspirar na cruz, a olhar para a cruz de novo, a perceber os teus pecados que Jesus perdoou, a abaixar um pouquinho a bola e perceber que a gente não é tudo isso, a perceber que na comunidade somos todos servos, a perceber que amor envolve sacrifício, a perceber que o mandamento não é só me ame, mas amar uns aos outros, eu também devo amar, de que existem privilégios dentro da comunidade, mas também mandamentos dentro da comunidade. É por isso que para João o amor é tão importante. É por isso que para João é o ponto central da solução para muita coisa. Bom, deixa que eu terminar com algumas aplicações, então, e aqui é uma parte muito importante. Minha primeira aplicação é, não seja, eu vou chamar assim, depois eu explico o que eu quero dizer, não seja um contra-amor comunitário. Não seja um contra-amor comunitário. O que é um irmão contra-amor comunitário? É um irmão difícil de lidar. E tudo para ele não é assim, não é assado, é difícil, você espera que a pessoa se sacrifique um pouquinho, deixe umas coisinhas para lá, mas ela não quer deixar umas coisinhas para lá. Não seja esse tipo de gente. No ministério eu lidei com muita gente assim. Um dia eu dizia, irmão, não dá para o irmão relevar isso aí. Não dá para relevar porque fez isso, aquilo, outro. Mas irmão, se o irmão relevar, olha só que interessante. Se o irmão relevar, a gente não tem confusão. Porque isso, a meu ver, não fere a escritura, não é pecado, é só relevar. Me ajuda. Eu já ficava com dor de cabeça, sabe? E a pessoa, não, então vamos fazer o seguinte, irmão, vamos chamar fulano, vamos todo mundo aqui. E não resolvia. E a pessoa não queria sofrer o dano. Sabe o que Paulo pede lá em 1 Coríntios capítulo 6, de um irmão que está levando para a justiça o outro? E ele diz assim, seria bom se um de vocês dissesse simplesmente, eu quero sofrer o dano. Não importa, deixa isso para lá, não quero mais, não quero saber, só quero sofrer o dano. Então, não seja um irmão que é contra a comunidade. Sabe, a comunidade não é a favor, não está centrada nos nossos sonhos, é nos sonhos da comunidade. E nunca esqueça disso. A comunidade às vezes tem batalhas mais importantes do que as suas, que podem esperar. Às vezes a comunidade tem coisas que são mais prioridades do que as suas. Não, mas eu sou o centro. Não, nem sempre nós vamos ser o centro do problema. O nosso problema, às vezes, com relação a outros problemas, podem esperar. Já pensou nisso? Existe a nossa sociedade, existe muita coisa, beleza. Mas tem certas coisas que, se a gente não ter calma, a gente se torna um rolo compressor e vai destruindo todo mundo na nossa frente só para resolver o nosso problema, e a gente não percebe que a gente gerou muitos outros. Então, não seja uma pessoa contra-comunitária. Seja uma pessoa que realmente, quando tem problema, tem ajuda da comunidade, tem ajuda da liderança, tem ajuda de pessoas sábias, mas age com sabedoria, com calma, tentando resolver os problemas, percebendo que dá para relevar ou que não dá para relevar, percebendo que às vezes o irmão não falou algo porque quis, ou no sentido de, não foi para, dá para simplesmente deixar, em vez de gerar uma tempestade em copo d'água. Então, comunidade exige sensibilidade, e a sensibilidade de perceber o que são as nossas prioridades, e de perceber que às vezes existem prioridades à frente das nossas. Bom, amor, então, segundo ponto, envolve o que eu chamo de 3 coisas.
Deixa eu só ver o que eu escrevi aqui. Envolve entrega, atenção e sacrifício. Entrega, se entregar, sabe? Se entregar, de coração. O que é que eu quero dizer por se entregar? É estar na igreja. Tá na igreja? Estou na igreja. Não é... Talvez... Bom, eu não sei a realidade, né? Mas talvez você está só visitando por enquanto, ok. Mas se está há muito tempo aqui, se está aqui, esteja aqui. Está aqui, não fica... Ah, não sei ainda se eu estou ou não estou. Não, se está aqui, esteja aqui. Uma entrega. Envolve a atenção também. Segundo ponto. E o que é atenção? Ser atencioso com o outro. Ter uma atenção amorosa, sabe? Gentil. Dizer assim, irmão, olhar nos outros do que o outro necessita também. Sabe, a igreja primitiva tinha um termozinho muito complexo que para nós chegou aqui como hospitalidade. E a hospitalidade não é só receber em casa. A hospitalidade era receber o estrangeiro, diferente, com necessidades, e você estava disposto a fazer com que aquele estrangeiro se reabilitasse novamente. Isso era hospitalidade. Então, a ideia é ter uma atenção tão grande que você não fica atento com o outro. Então, faça isso na sua comunidade. Seja a pessoa mais atenta com o próximo, com o seu esposo, com a sua esposa. Não olhe só para as suas necessidades. Não fique olhando só para você, para o espelho, mas olhe para o outro. O que é que o outro precisa? Eu lembro da minha igreja em Fortaleza, que os irmãos da minha igreja achavam que eu precisava de tudo. Eu não sei se era um problema. Mas eu tenho certas coisas, né, de doenças, coisas assim. E todo o culto era muita fruta. Eles achavam que eu ia me curar. E muita fruta, muito limão também. Se fosse na minha casa, a gente ia fazer uma limonada para o ano inteiro. E era muita coisa. E pano de prato, porque eu gostava. Pano de prato eu gostava muito, e gosto. É bem estranho isso, mas eu gosto de pano de prato. Eu acho bonito aquele que tem quinta, sexta-feira e tal. Aquilo ali é... E eu recebia muito aquilo ali. E eu achava bonito, porque era uma atenção muito grande, assim. E essa atenção faz parte, queridos, da comunidade, do que é ser comunidade. Então, entrega, atenção e sacrifício nós já falamos. Tá? Nós já falamos. Então, quando você pensar em comunidade, pense naquela comunidade que é de fato uma família. Eu amo a igreja do Senhor. Eu nasci num lar cristão, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, parte pai e parte mãe, são todos cristãos da Assembleia de Deus, e eu nasci num lar bem do fogo mesmo. E eu vi ao decorrer desses anos a igreja com muitos problemas. Meu avô foi pastor, meu bisavô, meu pai foi pastor, e eu vi muitos problemas. Eu vi igrejas passar, vi grandes líderes caírem. Sim, e você olhar assim, mas nem um minuto, eu olhei para a igreja como, vou largar a igreja porque eu não amo a igreja, porque isso. Ou eu comecei a colocar a culpa na comunidade. Sabe o movimento dos desigrejados? A comunidade é isso, só tem pastor que não presta, só quer saber de dízimo. Sabe, tudo isso é desculpa. Existe comunidade verdadeira, existe comunidade que é uma família, mas não existe comunidade perfeita. E aí o meu último chamado para você hoje, essa manhã, é: ame a igreja que Deus te deu, não a igreja perfeita que você fez na tua mente, que você quer na tua mente. Às vezes a gente quer uma igreja perfeita e a gente, quando a igreja for assim, eu vou amar. Quando a igreja for assim, eu vou fazer isso e aquilo outro. Quando ela tiver aquilo, então eu vou... A gente fica amando e idealizando a igreja perfeita para ser só lá no futuro. Ame a igreja que Deus te deu aqui, agora, a imperfeita. Deus quer que você ame essa igreja, não a igreja do futuro. Foi essa aqui que Ele te deu. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor nos leve à fonte do Teu amor. Nós já vimos em Cristo, nós já experimentamos em Cristo.
E nós queremos experimentar mais ainda no nosso dia a dia, na nossa vida e em nossos relacionamentos. Em nome de Cristo. Amém.